Ibovespa bate recorde em dia de indicação para o Banco Central. Isso aí, pessoal. A gente teve um aumento generalizado ali na bolsa depois da indicação do Galípolo. Lembrando, pessoal, como eu sempre costumo falar aqui, os mercados sempre se antecipam. Então, realmente, foi o que aconteceu. O mercado se animou com a indicação que foi feita ali pelo governo, porque o Galípolo já é meio que esperado, só que até se decidir o nome, tudo é especulação. Então, já tinha sido decidido que entre agosto e setembro iria ser anunciado o sucessor do Roberto Campos Neto, mas a gente também teve um aumento do dólar. Será que teve alguma correlação esse negócio aí? Vamos entender como é que funciona todo esse mecanismo. E lembrando, pessoal, se você chegou até aqui, não deixe de estar se inscrevendo no canal. Se inscreve no canal para poder dar uma força pra gente. A gente tá crescendo, vocês estão gostando do conteúdo, estão assistindo até o final e eu agradeço demais a vocês por tudo isso. Feito o convite, pessoal, para você que ainda não se inscreveu, se inscreve, deixe seu like e não deixe de me seguir nas redes sociais. Agora, vamos para a notícia. Como eu falei, pessoal, os mercados sempre se antecipam em suas decisões. A gente pode ver isso, por exemplo, na época do Covid, acho que é o exemplo mais acentuado quanto a isso, que quando a pandemia ainda estava estourando, talvez ainda estava com o nome de epidemia, lá em 2020, os mercados já estavam explodindo aqui em circuit breakers, não só aqui, né, mas ao redor do mundo. Já estava tudo parando, todo mundo tirando dinheiro, teve uma desvalorização muito grande em muitas coisas, inclusive a minha carteira foi um desses ativos que teve uma desvalorização gigantesca, mas era uma coisa que já era esperada, que aconteceu em fevereiro, pum, Covid no mundo inteiro. Então os mercados se antecipam. Teve essas questões também quando teve guerra na Ucrânia, enfim, os mercados sempre se antecipam. Por quê? Faz parte da dinâmica do mercado entender movimentos futuros para tomar decisões no presente. Por isso que existem juros futuros, mercado de futuros, enfim, por isso que existe esse tipo de coisa, porque o mercado já trabalha, como eu falei, trabalha pensando no futuro. Então ele sabe que as decisões que eles vão tomar aqui vão ser refletidas lá no futuro. Então, já que vai acontecer essa coisa, o que a gente pode fazer para uma melhor decisão para o futuro, já que a gente já tem ideia de que o futuro vai ser desse jeito. Então, assim que os mercados funcionam. É assim que acontece, por exemplo, também na economia, quando é decidido uma meta de inflação e também uma meta ali para a Selic, né? Até onde a Selic pode ir. Lembrando que isso aí está diretamente relacionado, claro, com o Copom Banco Central, em como eles estão articulando esse tipo de coisa. E esse foi o motivo do vídeo, né? A indicação do Galípolo. O mercado gostou da indicação e ele gostou, pessoal, por alguns motivos. Eu vou estar falando sobre algum deles, mas talvez o principal deles seja que as duas últimas reuniões do Banco Central deram uma decisão favorável ao próprio Banco Central Brasil. Pessoal, por quê? Inflação tá aí, batendo a porta, sendo cobrado muito imposto e ainda assim a gente não vê uma reversão das coisas, é uma reversão da situação ruim que nós estamos passando no sentido inflacionário. Então, a Selic tem que se manter alta para que esse mal chamado inflação seja contido. E quem não gosta de inflação, vá cobrar ao governo para poder implementar políticas fiscais mais eficientes, vá mandar o governo fazer política fiscal. O Banco Central tem que fazer política monetária e é o que ele está fazendo muito bem. E era muito interessante que as pessoas que viram que o Galípolo foi indicado ali pelo Lula, acharam, não, agora que o Galípolo tá ali, ele vai se opor às ideias do Campos Neto. E não, ele não se opôs. Pelo contrário, o Campos Neto apoiou, vamos dizer assim, abençoou essa questão do Galípolo, porque quando a gente vai ver as decisões, as últimas duas decisões do Banco Central, principalmente agora que já está próximo o fim do mandato do Roberto Campos Neto, as pessoas estavam olhando, pronto, o Galípolo foi indicado pelo presidente Lula, então ele vai se posicionar querendo que a Selic baixe. E não, pessoal, não foi o que o Galípolo fez. Ele está ali em comum acordo com o Roberto Campos Neto e realmente quer que a Selic esteja onde ela esteja. E já está sendo sinalizado que talvez haja um aumento dessa Selic. Por mais que tenha gente que acha que a Selic não pode estar nesse patamar, quem diz isso não entende o básico de política fiscal e política monetária. Porque a política monetária ela é ditada pela política fiscal, não diretamente para dizer que você precisa ter esses juros aqui, Banco Central. Não. Quem determina isso é a política fiscal. Como a política fiscal está sendo feita. Porque vai gerando a inflação, vai ter essa questão de compulsivo de banco, impressão de dinheiro, gastos públicos, tudo isso vai influenciar na inflação. E o que acontece? O Banco Central é o freio de mão para que essa inflação não se descontrole. É por isso que a gente tem essa Selic acelerada. Então, é importante a gente entender esse ponto para que a gente não fique com menos narrativas ali aleatórias.
E a decisão do Galípolo seguir por essa mesma linha do Campos Neto gerou aquele desconforto, né? Não, o Galípolo agora está em coloio com o Campos Neto, ele vai ser ruim para o Banco Central, ele é contra o Brasil, mas pessoal, vamos entender, pessoal, não é uma questão de ser contra o Brasil, o verdadeiro inimigo chama-se inflação, é a inflação que corrói o preço dos alimentos, é a inflação que faz você pagar mais caro, que faz eu pagar mais caro pelos bens e serviços, produtos e afins aqui no Brasil. Então esse é o verdadeiro inimigo, não tem nada a ver com o Roberto Campos Neto, o Galípolo, o inimigo mesmo é a inflação. E quem faz a inflação aumentar são inúmeros fatores, mas o principal deles é como o governo gasta seu dinheiro. Não adianta falar que o PIB está crescendo e vão gastar. Não, cara, não. Até porque o PIB ele é um indicador macroeconômico. A gente pode. Do que adianta a gente chegar à 8ª economia do mundo, como o Lula está querendo até o final de 2024, mas se na gôndola, no supermercado, as pessoas estão reclamando do preço dos alimentos. O que ele faz? Ele distorce a narrativa para poder dizer os preços dos alimentos estão altos devido ao posicionamento do Campos Neto, porque o Campos Neto está mantendo a Selic alta, logo os preços dos alimentos estão aumentando, então a culpa é dele. E a gente sabe, você que está me assistindo, deve ser bem entendido sobre o assunto, deve saber que essas distorções acontecem por questões inflacionárias. É a inflação que faz o preço dos alimentos chegar no patamar onde está. Se a gente não se atentar quanto a isso, a gente vai ficar rodando em círculos. E a indicação ali do Galípolo ao Banco Central soou muito bem para o mercado reagiu bem e quis realmente que isso aí acontecesse, até porque o Galípolo está seguindo essa mesma linha do Campos Neto. Mas será que isso aí vai continuar até o ano que vem? A gente não sabe, porque talvez isso, não estou falando que não vai acontecer, né? Tomara que não aconteça. A ideia que a gente tem é que o Galípolo continue seguindo essa linha do Roberto Campos Neto. Mas e se isso não acontecer? Porque lembrando, pessoal, por mais pragmático que seja, heterodoxo que ele seja, como foi o caso que o Campos Neto falou aqui, não se esqueça que ele ainda é um indicado do presidente Lula. Então, se ele foi naquela época um indicado do presidente Lula e ainda está sendo, hoje, está sendo indicado para poder suceder o Roberto Campos Neto, que já era esperado, ele atende o mínimo dos requisitos para poder estar lá. E todo mundo sabe que o Lula quer controlar os juros na canetada. Ele quer fazer isso aí, segurar preço, quer segurar taxa, para poder favorecer o governo dele, para poder dizer assim, olha, eu estou fazendo isso aqui para o bem do povo brasileiro. O povo brasileiro quer os preços mais baixos, então eu vou diminuir a Selic na canetada. Não adianta ter um problema inflacionário gigante como nós temos e simplesmente querer baixar na canetada. Não vai funcionar. Então acho que ainda aquela expectativa ruim que existe sobre o Galípolo, que ainda é uma expectativa que ventila ali em lugares do mercado financeiro, inclusive uma expectativa que eu também tenho, é de que o Galípolo, ele está sendo bom agora, mas e quando ele encabeçar essa parte aí do Banco Central, será que ele vai continuar da mesma forma? Esse é o problema que a gente está observando. Eu vejo isso aí com olhos assim meio desconfiados. Não sei como é que isso aí vai ser na questão do longo prazo, porque o compromisso que o presidente do Banco Central deve ser é imparcial e voltado somente para o Brasil. Então, se esse compromisso não for feito, a gente vai ter um futuro ainda pior do que a gente tem hoje. E a gente vai ver essas consequências inflacionárias não é agora. São os meus filhos que vão ver isso. São os seus filhos que vão ver isso. Então, veja que o problema é muito mais sério do que se parece, mas a gente pelo menos tem um conforto, né, um consolo de que poderia ser o Haddad a ser o presidente do Banco Central. Poderia ser muito pior do que o Galípolo. E o Galípolo, ele tem experiência no setor público, no setor privado, é uma experiência vaga, assim, ele não passou tanto tempo assim nos setores, mas não deixa de ter uma experiência, e eu acho que só pelo fato dele querer seguir essa política do Campos Neto, mesmo sendo indicado pelo presidente Lula, que é o que a gente vai ver agora, né, a próxima reunião do Copom tá vindo aí. Será que o Galípolo ele vai realmente querer tá fazendo essa linha de raciocínio, né? Será que ele vai votar? Porque já sinalizaram que a Selic vai aumentar. Será que ele vai querer seguir por essa mesma linha? Ou agora que ele está sendo indicado, ele vai querer seguir por uma outra linha e não querer que a Selic aumente? A gente não sabe. O que você sabe é que você pode se manter bem informado aqui no canal do Brito. Não deixe de se inscrever, deixe seu like, me siga nas redes sociais que estão todas aqui na descrição e eu espero você amanhã em um próximo vídeo.